O bicho-papão é real, mas talvez não esteja debaixo da sua cama, e sim andando pelas ruas de Nova York à luz do dia. Em 1924, uma mãe deu à polícia a descrição de um homem. Ele tinha cabelo grisalho, um bigode, ele murmurava sozinho, e muitos pensavam que era só um velhinho inofensivo, mas não era. O nome dele era Alberto Fish, um homem tão perturbador que ganhou apelidos como o vampiro do Brooklyn, o maníaco da lua e aquele que toda criança temia, o bicho-papão. E ele não era um personagem de história, ele era real, e por décadas assombrou a América, atraindo crianças, matando-as e até mesmo comendo-as. Ele não nasceu um monstro, ele foi moldado pelo trauma dos orfanatos, aprendendo a gostar da dor, até acreditar que o próprio Deus exigia sangue. Quando a polícia o prendeu, ele já caçava crianças há mais de 40 anos. Como isso foi possível? Como um garoto de um orfanato católico se transforma em um dos predadores mais temidos da América? Bem, hoje vamos mergulhar em um dos episódios mais perturbadores que já fizemos neste programa, a lenda de Albert Fish. Então sente-se, relaxe se conseguir, e seja bem-vindo ao acampamento. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao acampamento, sou Camp Gagnon. Obrigado por se juntarem à minha barraca, onde exploramos semanalmente histórias interessantes, fascinantes e polêmicas do mundo todo. Obrigado por se juntar a mim nesta barraca, onde a mágica acontece. Também quero comentar sobre os tempos em que vivemos, um momento louco na história americana e mundial. Muitos se perguntam quando o Camp vai falar sobre isso. Provavelmente nunca, pois esse não é o objetivo do programa, que existe para você e eu escaparmos. Para explorar tocas de coelho e buracos de minhoca ligados aos acontecimentos do dia, mas mais do que isso para nos dar uma pausa e um alívio desse ciclo de notícias cruel que nunca para de tentar te deixar apavorado o tempo todo. Então, bem-vindo ao acampamento, certo? Estamos desconectados do mundo, não precisamos ver todas as coisas malucas, tudo bem. Em vez disso, vamos apenas voltar na história e olhar para um dos casos mais perturbadores de todos os tempos. Que tal isso como uma pausa? É quando você percebe que o mundo está bagunçado e pensa, preciso ouvir sobre um serial killer para distrair. Como sempre, estou aqui com meu amigo Christos. E aí, cara? E aí? Sem tempo, precisamos falar sobre Albert Fish. Só queria comentar isso antes de começarmos. Tem muita coisa maluca acontecendo e esse programa, às vezes a gente fala sobre, serial killers malucos, às vezes a gente fala sobre, alienígenas, às vezes a gente fala sobre história, tanto faz. Ok, mas uma coisa que eu não quero necessariamente entrar agora é na loucura do mundo, porque você já recebe o suficiente disso por aí. Então vamos sair de 2025, vamos voltar para 1924. Há uma mulher chamada Anna MacDonald que fala com a polícia, e suas palavras assombrarão os investigadores por anos. Ela vê um homem velho de cabelo e bigode grisalhos andando pela rua e agindo de forma estranha. O que ela não sabia é que estava descrevendo um homem que em breve sequestraria seu filho. Esse menino, infelizmente, como pai, agora, essas histórias são tão grotescas para mim que provavelmente vou pular alguns detalhes aqui. Então, se você está procurando detalhes sangrentos, talvez esse não seja o lugar. Aqui o foco é mais na psicologia dos assassinos. Mas, basicamente, esse menino de 9 anos foi encontrado na floresta, perto da casa deles. Ele passou por coisas horríveis, fizeram coisas terríveis com ele e foi morto. E o que ela não sabia era que esse assassino continuaria solto por mais 7 anos, continuando a matar pessoas em Nova York. Esse cara, o vampiro do Brooklyn, o lobisomem de Wisteria, o bicho-papão, era conhecido por muitos nomes, mas só um deles era o verdadeiro, e é Albert Fish. E para entender a psicologia, que é sempre o que me interessa, como essas pessoas são formadas, de onde vêm esses monstros, certo? Eles já nascem assim ou isso é criado neles? E Albert Fish? Para entendê-lo, precisamos voltar ao começo. 19 de maio de 1872, sua mãe, muito provavelmente esquizofrênica, mas, você sabe, relatos debatidos sobre isso. Ela ouvia vozes regularmente e via coisas que não estavam exatamente lá e conversava com pessoas invisíveis. Mas não era só a mãe dele, 7 de seus parentes sofriam de várias formas do que na época chamavam de loucura, o que hoje chamamos de instabilidade mental ou problemas psicológicos. Quando ele tinha 5 anos, seu pai faleceu inesperadamente, deixando sua mãe, já instável, incapaz de cuidar dele, o que não durou muito, pois ela realmente não cuidava dele. Ele foi enviado para o Orfanato São João, em Washington, e foi lá que os problemas começaram.
Como você pode imaginar, qualquer orfanato no final dos anos 1800 não era um bom lugar, e o Orfanato São João não era diferente. Ele abrigava dezenas de crianças em condições superlotadas e insalubres, a comida não era boa e o atendimento médico era praticamente inexistente. E os funcionários basicamente viam as crianças apenas como mais uma pessoa que eles tinham que, lidar, e não havia muito cuidado. E havia um sistema de punição dentro desse orfanato que era muito deliberado e usado basicamente para, de certa forma, restringir psicologicamente as crianças. Quando as crianças desobedeciam, eram frequentemente espancadas ou despidas e chicoteadas diante dos outros residentes. Enquanto as outras crianças viam, e física e psicologicamente, essas crianças estavam sendo efetivamente torturadas nesse orfanato, e tudo isso, era basicamente coisa comum de orfanato naquela época, e afetou muitas crianças. Albert Fish era só um que parecia ter questões profundas para realmente apresentar uma resposta psicológica negativa. Ele passou por várias dessas sessões, piorou seu comportamento e acontecimentos mais perturbadores marcaram sua juventude. Em vez de aprender a temer esse castigo, ele começou a desencadear uma resposta psicológica bizarra, na qual ele achava o castigo quase prazeroso. E quando a equipe percebeu isso levou a ainda mais humilhação e punições ainda mais severas. E ele começou a esperar por essas surras e passou a gostar de ver as outras crianças apanhando também. E isso criou um ciclo que basicamente gerou essa psicopatia sombria na mente dele. Minha suspeita é que você está recebendo tão pouca atenção e carinho que basicamente sua mente, como um mecanismo de defesa, acaba aceitando essa atenção que você está recebendo, que é negativa e punitiva, e você transforma isso em algo positivo e prazeroso apenas como uma forma de lidar com a situação. E como resultado, ele criou essa relação distorcida com a dor que ele passou a enxergar como prazer. E Albert diria mais tarde, aquele lugar arruinou minha mente, palavras dele, exatamente quais. Claro, um serial killer provavelmente vai tentar fugir da responsabilidade, mas nesse caso provavelmente é verdade, certo? Então ele passa por todo esse sistema de orfanato, nunca é adotado e eventualmente é liberado. E aos 20 anos ele se muda para Nova York, onde começa a trabalhar com prostituição. Mas entre os clientes, ele começou basicamente a encontrar sua verdadeira obsessão e perversão, que era procurar garotos jovens nas ruas. A abordagem de Albert era meio metódica, em vez de apenas impulsiva. Ele tentava encontrar e mirar em crianças pequenas em bairros que ele sabia que poderia explorar. Ele passava dias ou semanas procurando crianças sem teto ou quase sem teto que pudesse escolher como vítimas. E por décadas ele conseguiu sequestrar e, de certa forma, agredir, sequestrar e agredir, os mais vulneráveis da nossa sociedade sem levantar muita suspeita. E então, quando Alberto tinha 28 anos, a mãe dele meio que voltou para a vida dele e, na verdade, arranjou um casamento para ele com uma mulher chamada Ana Maria Hoffman, e o casal acabou tendo 6 filhos. E apesar disso, Alberto manteve relacionamentos com vários homens durante o casamento e sua esposa ou não sabia ou escolheu ignorar para manter a estabilidade da família. Mas foi aí que coisas ainda mais perturbadoras continuaram acontecendo durante o casamento de Alberto. Uma coisa interessante sobre a psicologia de Alberto é que ele não batia nos próprios filhos. Ele fazia algo ainda mais estranho, mas não os batia. Ele participava de jogos que eram meio que feitos para satisfazer suas necessidades, enquanto também pareciam ser atividades inofensivas. Um dos jogos era ele de mãos e joelhos, enquanto uma criança sentava em suas costas segurando um bastão ou escova de cabelo. Ele pedia que levantassem alguns dedos atrás dele e tentava adivinhar quantos eram. Se errasse, apanhava com o bastão. E claro, ele sempre errava de propósito e continuava sendo atingido pelos filhos, o que meio que despertava, de novo, esse tipo de prazer pervertido na mente dele. E ele também servia regularmente carne crua para a família, alegando que era mais nutritiva do que comida cozida. Foi nesse período, no início dos anos 1900, que sua fascinação por essas práticas ditas tabus se aprofundou. Então, um dia ele visitou um museu de cera, aqueles museus com todas aquelas figuras de cera com um dos amigos dele, aparentemente um namorado ou algo assim. E o museu tinha exposições sobre diferentes culturas e práticas do mundo todo, incluindo uma que capturou a imaginação dele, que era algo conhecido como subincisão peniana. E essa é uma prática antiga que era realizada apenas por algumas tribos amazônicas e povos indígenas ao redor do mundo, principalmente como um ritual de fertilidade. E Alberto ficou obcecado com a exposição, e isso se tornou uma obsessão dele, de mutilação genital pessoal. Logo ele encontraria essa válvula de escape na vida real.
E em 1910, Alberto Peixe conheceu um jovem que estava viajando por Delaware chamado Thomas Kedden, e não se sabe muito sobre Kedden. Peixe afirmou depois que o manipulou e descreveu a relação como sadomasoquista. Não sabemos ao certo o quanto havia de permissão, se era realmente um relacionamento sadomasoquista ou apenas exploração desse homem. Depois de cerca de 10 dias, o outro peixe levou Kedden para uma casa de fazenda abandonada, onde o amarrou e usou uma tesoura para mutilá-lo. De modo geral, não quero entrar em detalhes muito gráficos aqui, mas ele descreve o evento depois, quando fala com os investigadores, que foi assim. Ele afirma que jamais esquecerá aquele olhar, e, originalmente, Fish afirmou que pretendia matar Kedden e basicamente desmembrá-lo e comê-lo de alguma forma. No entanto, o tempo estava extremamente quente e ele temia que o corpo apodrecesse e começasse a exalar cheiro em sua casa. Então, em vez disso, ele tratou o ferimento, deu uma pequena quantia de dinheiro e basicamente o deixou vivo na casa de fazenda. E depois disso, você pensaria que Kedden simplesmente iria contar para a polícia ou contar para alguém o que aconteceu, mas ele basicamente simplesmente desaparece. Pelos registros históricos, ele nunca denunciou Fish para a polícia e Fish nunca mais o viu. Se Kedden conseguiu voltar para casa, morreu em algum lugar devido ao ferimento ou ficou humilhado e traumatizado por esse evento. E simplesmente acabou indo para, você sabe, outra cidade. Ninguém sabe ao certo, mas em 1917, a esposa de Alberto o deixou por outro homem, levando quase todos os bens e deixando ele para criar os filhos sozinho, o que acabou causando um surto psicótico que empurrou Alberto Peixe ainda mais fundo em sua já pervertida e psicótica visão de mundo. Ele começou a ter alucinações auditivas graves e dizia falar com Deus e receber ordens divinas. Essas vozes o mandavam cometer atos violentos que Alberto via como deveres religiosos a cumprir. Ele ficava do lado de fora de casa, gritando, "Eu sou Cristo", enquanto sacudia os punhos para o céu. E ele ficou obcecado com esse conceito de expiação através da dor e acreditava que o sofrimento era necessário para limpar os pecados. Diante da gravidade de seus crimes, ele parecia sentir grande culpa a expiar, levando-o a criar métodos insanos de autotortura. Ele começou a inserir agulhas de costura em seu corpo e, após sua captura, existem exames do corpo dele onde você pode ver a agulha ainda enterrada sob a pele. Ele também desenvolveu o hábito de embebedar algodão em fluido de isqueiro, inserir no próprio corpo, no reto, e colocar fogo. Essa prática causou queimaduras internas graves e possivelmente danos permanentes ao corpo dele. Mesmo assim, ele continuava fazendo isso regularmente como uma espécie de ritual distorcido de penitência que ele sentia que precisava cumprir pelos seus pecados. E o cuidado que ele tinha com essas feridas era simplesmente passar água oxigenada e vaselina nelas. E Albert também criou o que ele chamava de instrumentos do inferno. Basicamente, eram diferentes ferramentas que ele projetou para se torturar, mas também para torturar outras pessoas. A peça central era uma palmatória com pregos que ele usava para se bater até sangrar, e sua coleção também incluía facas, chicotes e outras coisas que ele encontrava e que basicamente podia usar para se torturar e torturar outras pessoas. E entre 1917 e 1934, seus crimes evoluíram de agressão para tortura, depois para assassinato e, por fim, para o canibalismo. O número exato de vítimas nesse período é desconhecido, mas investigadores estimam cerca de 100. Albert afirma que o número real era perto de 400, muitos deles crianças. A primeira vítima confirmada foi um menino em 1924, cuja mãe realmente forneceu a descrição para a polícia. Ele passou a observar Francis e outras crianças do bairro, aguardando a oportunidade. E quando Albert se aproximou dele, o menino tentou correr e Albert o agarrou e o levou para uma área isolada. A próxima vítima, ao que parece, foi apenas 3 anos depois, um menino chamado Billy Gaffney, em 1927, que estava brincando com um amigo. E ele foi encontrado no telhado de um prédio próximo, e ainda estava vivo, apavorado e incapaz de falar. E eles conseguiram investigar e ele apenas disse que o bicho-papão tinha pegado ele. Anos após sua prisão, Alberto Peixe confessou ter sequestrado esse garoto, Billy, e em suas próprias palavras, Peixe descreveu como o atraiu e que houve tortura. E ele basicamente abusou dessa criança. Apenas 3 anos depois, após o assassinato de Francisco, Alberto Peixe atacou novamente. Ele encontrou 2 crianças pequenas que estavam brincando. Ele amarrou uma e deixou no telhado. A polícia encontrou o garoto e perguntou, e ele disse que o bicho-papão levou seu amigo. Anos depois, já preso, Alberto Peixe confessou ter sequestrado Billy e detalhou como o atraiu, torturou, matou e comeu seu corpo. E tinha detalhes específicos de todo esse relato.
E de acordo com ele, ele consumiu o corpo e os restos nunca foram encontrados. Há mais detalhes sobre isso que vou evitar ler porque, sinceramente, é perturbador. E finalmente temos Grace Budd, que é a última vítima conhecida, uma menina de 10 anos que acabaria levando à captura e execução de Albert Fish. Isso aconteceu em 1928, quando ele viu um anúncio em um jornal de Nova York que dizia: "Jovem, 18 anos, deseja emprego no interior. Edward Budd", e colocou seu endereço. Vendo uma chance de conseguir o que pensava ser uma vítima fácil, Albert escreveu para Budd e sua família, fingindo querer contratar Edward para trabalhar na fazenda. Mas há um detalhe: ele assinou como Frank Howard, evitando que fosse rastreado até ele. O plano inicial de Albert era simples. Ele ganharia a confiança da família, tiraria Edward da cidade e faria a mesma coisa que já havia feito antes: sequestrá-lo e matá-lo. Porém, ao visitar a casa da família Budd e conhecer todos, Albert mudou totalmente seus planos. A família Budd enfrentava dificuldades financeiras e recebeu Albert acreditando que seria benéfico. Porém, Albert logo percebeu o desespero deles e passou a explorá-los. Ele voltou à casa dos Budd alguns dias depois com alguns morangos e um pouco de queijo, dizendo que eram da fazenda dele. E a família estava caindo cada vez mais fundo na armadilha. Fish continuou a conquistar a confiança deles, agindo como se fosse apenas um fazendeiro tentando ajudar aquele jovem, Edward. Enquanto a família achava ter encontrado um benfeitor, Fish já focava na filha deles de 10 anos. Naquela tarde, Fish inventou que precisava ir ao aniversário da sobrinha na casa da irmã no interior. Ele sugeriu que a filha poderia gostar de ir, prometendo outras crianças e muita diversão. A família Budd, querendo agradar um suposto fazendeiro bem-sucedido que poderia mudar suas vidas, permitiu que a filha fosse. Eles a viram sair para a festa pela porta, e foi a última vez que viram a filha com vida. Albert levou Grace em um trem, carregando com ele, você sabe, a lona, basicamente enrolada como um embrulho. E em vez de, você sabe, o que ele disse que eram comida e outras coisas para a festa, na verdade eram ferramentas para matá-la. Quando Grace não voltou para casa naquela noite, sua família desconfiou e chamou a polícia imediatamente. No entanto, a investigação deles rapidamente chegou ao fim porque Albert havia dado um nome completamente falso. O Frank Howard que procuravam não ajudava, e a polícia não conseguia identificar ou localizar o sequestrador de Grace. O caso ganhou destaque na mídia pela idade dela e pelas circunstâncias misteriosas do desaparecimento. E a polícia realizou uma busca extensa pela cidade e pelas áreas ao redor, seguindo inúmeras pistas e dicas do público. Mas sem nenhuma maneira de realmente identificar esse autor, a investigação acabou esfriando aos poucos. O detetive William King liderou a investigação do desaparecimento de Grace, entrevistando a família Budd várias vezes para obter detalhes sobre o visitante. A polícia espalhou panfletos com a foto de Grace por Nova York e estados vizinhos, além de checar listas de passageiros dos trens que deixavam a cidade. Desde o desaparecimento dela, investigaram casos semelhantes em outras jurisdições em busca de padrões que indicassem um autor, mas não encontraram nada. Durante 6 anos, a família Budd viveu sem saber o que aconteceu com sua filha. Mas, em novembro de 1934, a família Budd recebeu uma carta que finalmente traria algumas respostas, ao mesmo tempo destruindo qualquer esperança que ainda restava. E essa era uma carta escrita pessoalmente por Alberto, contendo detalhes explícitos sobre o rapto, o que aconteceu e o assassinato. Ele iniciou a carta explicando sua obsessão por canibalismo. Minha querida senhorita Budd, em 1894, um amigo meu embarcou como marinheiro no navio a vapor Tacoma, capitão João Davis. Eles navegaram de São Francisco para Hong Kong. Ao chegarem, ele e mais 2 desembarcaram e se embriagaram. Ao voltar, o barco já tinha partido. Naquele tempo, havia fome na China. Carne custava de 1 a 3 dólares por libra. O sofrimento era tanto que crianças menores de 12 anos eram vendidas para serem cortadas e vendidas como alimento, tentando evitar que outros morressem de fome. Naquela época, meninos e meninas não estavam seguros. Podia-se entrar em qualquer loja pedindo carne, e partes do corpo eram entregues. E basicamente só descreveu essa natureza de canibalismo que existia nesse lugar, o que provavelmente nem é verdade, mas faz parte da mente distorcida dele. Ele continuou na carta, explicando detalhes, quero dizer, detalhes extremamente brutais do que tinha acontecido com a filha inocente deles. Inicialmente, os investigadores pensaram que a carta era mais uma farsa. A família já havia recebido várias cartas falsas antes, incluindo uma afirmando que ela ainda estava viva e em um local desconhecido. O que é ainda mais mórbido. Pessoas que nem estavam envolvidas nisso foram tão cruéis a ponto de dar falsas esperanças para a família.
No entanto, essa carta continha detalhes específicos que só poderiam ser conhecidos pelo verdadeiro sequestrador. Mais importante, a carta citava o presente de morangos e queijo do Alberto à família, detalhes nunca revelados ao público e impossíveis de um impostor saber. Um grande avanço veio de fonte inesperada. O envelope com a carta do Alberto tinha o logotipo impresso da Associação Benevolente dos Motoristas Particulares de Nova York, um detalhe que o Alberto, acho, simplesmente não percebeu. O detetive King logo percebeu e rastreou o logotipo até a sede da associação na East 29ª Street, onde descobriu que Lee Sikorsky, zelador, havia retirado envelopes da organização. Quando ele saiu de um quarto em uma pensão próxima, King entrevistou Sikorsky, que explicou que estava morando em um quarto na East 52nd Street, mas tinha se mudado várias semanas antes. Ao sair, ele levou alguns envelopes da Associação dos Motoristas e os deixou no quarto. Quando alguém ia se mudar, King foi direto à pensão e falou com o proprietário. A próxima pessoa a alugar o quarto de Sikorsky foi um senhor idoso que correspondia à descrição física que Anna MacDonald havia dado desse homem de aparência grisalha anos antes. E o proprietário identificou o homem como ninguém menos que Albert Fish e ainda forneceu seu endereço atual. Em 13 de dezembro de 1934, o detetive King e outros policiais foram à casa de Albert para prendê-lo. Ao chegarem, ele não tentou fugir. Em vez disso, ele calmamente os convidou e começou a confessar seus crimes, como se já esperasse por esse momento. E estava quase aliviado de suas décadas de violência, e meio que apenas aceitou que tudo finalmente havia alcançado ele. Parece que muitos assassinos em série e psicopatas, ao serem presos, dizem: "Finalmente me pegaram, demorou." Então, após sua prisão, Albert confessou não apenas o assassinato de Grace Budd, mas também uma quantidade horrível de outros crimes que se estenderam por décadas. Ele deu relatos tão detalhados que até investigadores experientes e calejados ficaram enojados, mesmo achando que já tinham visto de tudo na carreira policial. Até conhecerem esse cara, Albert parecia quase sentir prazer nos detalhes e em chocar esses interrogadores com a natureza gráfica de suas descrições e de seus crimes. E durante sua confissão, ele revelou toda a extensão de suas práticas de autotortura. E quando ele contou aos policiais sobre essas agulhas que estavam cravadas em seu corpo, eles inicialmente não acreditaram que isso fosse possível. Então eles realmente pediram um raio-x, que revelou 27 agulhas de vários tamanhos cravadas em seu corpo, algumas até na bexiga, simplesmente flutuando. E ele também confessou os assassinatos de Frances MacDonald e Billy Gaffney e forneceu detalhes que só o assassino saberia. E a investigação revelou que Albert estava ativo como predador há mais de 4 décadas. Então o julgamento de Albert começou em 11 de março de 1935 e durou cerca de 10 dias. E isso se tornou um grande momento midiático. O tribunal estava lotado de espectadores, jornalistas e profissionais do direito que queriam presenciar o que muitos consideravam um dos julgamentos mais vis do século. Albert declarou-se inocente por insanidade, e sua defesa alegou que ninguém em sã consciência cometeria atos tão horríveis. E eles apontaram para o histórico familiar de doenças mentais, para seus delírios religiosos bizarros e para a pura depravação de seus crimes, como prova de sua insanidade legal. A defesa trouxe psiquiatras que testemunharam sobre sua condição mental e eles descreveram suas alucinações, a automutilação e sua completa falta de empatia humana normal. E uma testemunha pericial afirmou que Albert estava claramente sofrendo de múltiplas doenças mentais graves que o tornavam incapaz de distinguir o certo do errado. A promotoria argumentou que, apesar de Albert possivelmente ser mentalmente doente, ele era legalmente são e capaz de compreender as consequências de seus atos. Eles destacaram que Albert conseguiu esconder seus crimes por décadas, que ele os planejou cuidadosamente. Ele tomou medidas deliberadas para evitar ser pego. Todas as evidências de uma mente racional e coerente, capaz de entender que o que ele estava fazendo era errado. O júri levou apenas 4 horas para considerar Albert são e culpado de assassinato em primeiro grau, e então o juiz Frederick Close o sentenciou à morte na cadeira elétrica. Em suas últimas semanas no corredor da morte na prisão Sing, Albert demonstrou a mesma perturbadora falta de emoção humana que basicamente caracterizou toda a sua vida adulta. Em vez de demonstrar medo ou remorso sobre sua execução ou qualquer coisa que tenha feito, ele parecia genuinamente animado com a morte. Albert teria dito aos guardas da prisão: "Que emoção será se eu tiver que morrer na cadeira elétrica? Será uma emoção suprema, a única que ainda não experimentei." A execução de Albert estava marcada para 16 de janeiro de 1936. Conforme a data se aproximava, ele ficava mais animado, não assustado.
Os guardas da prisão relataram que ele falava constantemente sobre a cadeira elétrica e especulava como seria e como se sentiria. E na manhã de sua execução, ele comeu sua última refeição, um bife com batatas fritas, salada e café. Quando os guardas vieram escoltá-lo à câmara de execução, ele caminhou calmamente e ainda ajudou a ajustar as correias que o prenderiam na cadeira. Às 11h06, a cadeira elétrica foi acionada e, segundo relatos oficiais, foram precisos 2 choques para matar Albert Fish. Boatos diziam que as agulhas em seu corpo geraram faíscas azuis e problemas elétricos durante a execução na cadeira elétrica, mas essas histórias provavelmente se tornaram parte da lenda de Albert Fish e são, muito provavelmente, mitos urbanos sem nenhuma base factual. Albert Fish foi acusado só pelo assassinato de Grace Budd, já que os promotores consideraram esse o caso com provas mais sólidas. Outros crimes que ele confessou, apesar de horríveis, não tinham provas físicas suficientes para garantir condenações sem dúvida razoável. O número real de vítimas dele provavelmente nunca será conhecido. Muitas vítimas de Alberto podem ter sido consideradas fugitivas ou desaparecidas e não assassinadas, porque não há evidências suficientes para ligá-las a ele. Para psicólogos criminais, Alberto Peixe continua sendo um sujeito de estudo fascinante e profundamente perturbador. A combinação dele de uma espécie de doença mental hereditária na família, além do trauma severo de infância e a escalada gradual da violência, fornece algum entendimento sobre como os serial killers se desenvolvem e realmente de onde eles vêm. E o caso também destacou a complexidade de determinar sanidade legal em casos que envolvem doenças mentais graves. Albert sofria de vários distúrbios psicológicos, mas o sistema legal da época o considerou apto a ser julgado. Se isso acontecesse hoje, ele seria preso, julgado ou apenas internado em um hospital psiquiátrico. No fim das contas, podemos agradecer que Albert Fish, o bicho-papão, estava morto e foi capturado, mas seu fantasma nunca desapareceu de verdade. Os pais ainda alertam os filhos sobre o velho que sorri, oferece doces e te leva embora, sem te trazer de volta. E muitas dessas histórias que, você e eu provavelmente ouvimos quando éramos crianças sobre esses velhos assustadores, provavelmente começaram com Albert Fish. E embora ele já tenha partido, o pesadelo que ele trouxe para o público americano provavelmente nunca vai desaparecer. E essa é, no fim das contas, a história de Albert Fish. Quero dizer, é simplesmente... eu não sei. Como eu disse no começo, tendo um filho e depois lendo essas coisas. E, passar por essa pesquisa é simplesmente tão brutal, simplesmente horrendo. E eu não sei, parte de você se pergunta, eu não acho... Gostaria de ser alguém que pensa que todas as pessoas podem existir na sociedade, só precisamos de serviços de saúde mental para ajudá-las. Quando ouve sobre Alberto Peixe, pensa que ele só precisa ser eliminado, ainda mais em Nova York. Parece brutal e dá a sensação de que alguém presenciaria isso. Era uma época diferente, no meio da depressão, mas ainda assim, muito brutal. Fico pensando o que aconteceu com os filhos dele. Eu fico pensando se os filhos dele ainda estão vivos hoje em dia, ou se eles estão por aí. Quero dizer, eu fico imaginando pelo que eles passaram. Digo, só o legado de dor que esse cara causou nas pessoas é simplesmente tão brutal. E também tem algo a se dizer que, esses orfanatos naquela época também eram horríveis e terríveis. Não estou dizendo que os orfanatos sejam os únicos culpados aqui, certo? Porque, você sabe, tem muitas pessoas que foram para esses orfanatos e não acabaram matando e comendo um monte de gente. Mas você sente pena de todas as crianças que têm que passar por esses orfanatos, que estão, você sabe, sendo espancadas. Lidar com atrocidades dessas é horrível, especialmente envolvendo crianças. Ser pai me deixou ainda mais sensível a isso. Eu lembro que antes de ter um filho, eu lia isso e pensava, isso é uma loucura mesmo. Quem quer almoçar, sabe? Eu não consigo lidar mais com essas coisas, não sei, talvez eu seja gay. Mas o que você encontrou, Cristos? As crianças ainda estão vivas? Após sua prisão, vários filhos dele testemunharam em tribunal em apoio à defesa de insanidade. Eles eram jovens na época. Certo? Bom, quero dizer, é uma daquelas coisas, ele é definitivamente insano, né? Nem sei se isso é realmente discutido. Ele obviamente é insano. Ele é insano demais para ser julgado. Isso foi o que acabou sendo decidido no tribunal. Mas, essa é obviamente uma pessoa insana. Ele não consegue conviver com outras pessoas e precisa ser afastado. Isso é insanidade? Será?
Eu não sei a definição legal de insanidade, mas acho que é algo como: essa pessoa não pode ser executada porque não faz parte da nossa realidade compartilhada. Acho que ele tinha noção da realidade, pois planejou, agiu de forma premeditada e tentou esconder. Então, tipo, ele obviamente tinha algum nível de raciocínio em que ele estava deliberadamente tentando, sabe, evitar ser capturado. Mas, de novo, é tipo, ele é assim. Se eu fosse assim, não me surpreende que os filhos dele digam, não, ele é louco, sabe? E não parece que os filhos dele realmente foram abusados por ele. Sabe, não me surpreenderia se eles tivessem sido, mas não parece que há nada nos registros que sugira que eles foram abusados. Então, quero dizer, que situação difícil para as crianças, né? Porque é assim, você ama seu pai, ele é seu pai. Biologicamente já há uma predisposição a gostar dele, e então descobre que ele é o ser humano mais vil que existiu. E você fica tipo, tudo bem, então só vai pra cadeia pra sempre, mas não precisa matar ele. Além disso, como era de se esperar, a maioria tentou viver discretamente e se afastar dos crimes do pai, evitando publicidade por vergonha e estigma. Tipo, eu sinto pelos filhos porque eles não tiveram nada a ver com isso, sabe? Tipo, 6 filhos. tipo, isso é insano. Quero dizer, é simplesmente atroz. Eu não sei. Eu me sinto muito mal pelas crianças e pelas famílias. Tipo, é tão brutal. Sério, eu não sei. E é louco agora. Porque são histórias assim que fazem as crianças ficarem dentro de casa, tipo, as crianças não brincam mais na rua, e é por causa de histórias como essa. Aí elas vão para a internet e passam o dia todo online, o que também é muito ruim, mesmo que não igual. Sabe, dizem, tem caras estranhos lá fora, vai pra internet, mas lá todo cara estranho é você. Esses caras estão em chats do Roblox ou algo assim. Acho mais seguro ficar fora, já que todos estão online. Então não precisa se preocupar tanto e ainda é uma boa lição. Mas, tipo, não em todos os casos, porque Albert Fish, tipo, você sabe, atacava crianças aleatoriamente. Mas tem algo a se dizer que muitas vezes essas coisas acontecem. Tipo, acho que estatisticamente é alguém que você conhece, né? Na maioria dos casos de abuso ou sequestro infantil, o responsável é alguém próximo da família. Por isso, se você tem filhos ou pretende ter, fique atento a quem convive com eles. Tipo, se você e seu parceiro, ou se você é um pai ou mãe solteiro, ou seja lá o que for, e trabalha muito, só tenha uma noção de tipo, beleza, onde eles estão. Eles têm as ferramentas pra, tipo, me contar sobre coisas estranhas que acontecem com eles? Você só quer criar um sistema onde seus filhos possam confiar em você e possam conversar sobre o que está acontecendo na vida deles. Ou, pelo menos, seja atento a quem está ao redor. Não que não seja uma ameaça, mas na maioria dos casos, acho que estatisticamente falando. É tipo o líder dos escoteiros, é o cara da igreja, é o professor de educação física, é o treinador de futebol, seja lá o que for. Normalmente vem desses lugares, então, não sei, é perturbador. Não vejo isso como um alívio da loucura do mundo, mas pelo menos você não pensou em como o mundo estava louco, né? Muito obrigado por acompanharem mais um episódio do acampamento. Eu prometo que o próximo episódio vai ser um pouco mais divertido, certo? É o mínimo que podemos fazer. Muito obrigado a todos por se juntarem a mim na minha barraca. A gente faz esses episódios toda semana e eu vejo vocês na próxima vez. Até mais, paz. E aí, pessoal, aviso rápido. Se você é fã do acampamento Gagnon ou de religião, eu tenho uma ótima notícia porque vamos lançar o acampamento de história, isso mesmo. Esse é o canal onde a gente vai explorar os temas mais interessantes, fascinantes e polêmicos de todos os tempos ao longo de toda a história, certo? Você conhece Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e Nikola Tesla, figuras históricas que provavelmente estudou na escola, mas aqui não será chato. Não, como você sabe, fui criado por um teórico da conspiração. Então eu vou mergulhar fundo em todas as relações sociais interessantes, estranhas, ocultas e secretas que todos esses homens famosos e influentes do nosso passado compartilhado tinham. Então, se você estiver interessado, por favor, inscreva-se no canal do YouTube, o link vai estar fixado na descrição e também nos comentários. E se você estiver no Spotify, isso não se aplica muito a você, mas esses episódios também vão sair por lá. Vá lá e nos dê uma avaliação alta, isso ajuda muito o programa.